Bom dia, meus amigos, meus amigos brasileiros e brasileiras. Eu sou Francisco Miranda de Sampaio, sou brasileiro de pai, mãe, vó e bisavó e sou cearense da cidade de Uruoca, mas moro aqui nessa cidade de Pedreiras há 50 anos. Então, eu estou vendo aí uma emissora de televisão pedindo para você dizer que Brasil você quer. Na verdade, o que eu percebi ali é que aqueles brasileiros que estão realmente pedindo mudança não estão tendo vez de passar naquela emissora, de ser reproduzido a entrevista dele, o pedido dele. Porque eu acredito que os brasileiros querem muito mais do que aquilo que estão pedindo, né? O povo brasileiro deve estar pedindo muitas coisas mais. Dá para você ficar satisfeito num país que nós temos um ex-presidente preso por corrupção, um presidente atual, que está no cargo, sendo investigado pela Polícia Federal, e que você sabe que não é só esse caso do presidente e do ex-presidente, não. Os casos de corrupção neste país estão espalhados por todo canto, nos vereadores, nos prefeitos, senadores, nos deputados federais, deputado estadual e também nos tribunais. Não foi estar se vendo um desembargador perdendo o cargo, um juiz, né, sendo preso por corrupção. Então isso não pode continuar assim. O Brasil precisa mudar de rumo. Uma mudança de 180 graus. Não é fazer como a mudança do político de Pedreira que prometeu a mudança de 360 graus, porque roda, roda e fica na mesma posição. Nós temos que ter uma mudança de 180 graus. Se está caminhando para o norte, tem que a gente voltar para o sul. Então, eu fiz aqui um relatório sobre as coisas que eu acho que devem mudar, né? Eu vou começar aqui em ordem alfabética pelas agências reguladoras. As agências reguladoras que foram criadas no governo do Fernando Henrique, elas não representam os interesses do povo. A Anvisa não representa o interesse do consumidor, consumidor de medicamento, consumidor de alimento, essas coisas. A Anvisa, na verdade, ela está ali para proteger os grandes laboratórios, para proteger os interesses dos poderosos. A ANAC, a de aviação civil, ela protege o interesse das grandes empresas aéreas. Não tem nada de interesse do usuário do avião. Essa das telecomunicações, a Anatel, é do mesmo jeito. Ela defende, são as grandes emissoras, são as grandes emissoras de rádio e televisão. Ela defende o interesse das companhias telefônicas e não do consumidor. Você vê recentemente aquela que controla a Agência Nacional de Saúde, né, controla os planos privados de saúde, deu um aumento de 40% para os usuários pagarem. Você sabe o que acontece? O cara teve um aumento de 2% para o salário dele. Para ele dar um aumento de 40% no plano de saúde, ele se acabou. Até isso está na justiça e ninguém sabe nem qual é o seu desfecho final. Essas agências têm que ser readequadas. Elas não podem continuar assim, né, a serviço das grandes empresas. Ou então serem fechadas, que isso não existia antigamente, né? Essas agências, se não forem para servir o povo, devem ser fechadas, substituídas por um dos departamentos do governo. A agricultura do nosso país, a agricultura está bem, graças a Deus que está bem. E a felicidade do nosso Brasil ainda vem sendo a agricultura e a pecuária, que estão razoavelmente bem. Mas o governo deve criar um mecanismo para impedir aquelas quedas violentas que tem no período da safra. Porque o Brasil aceita pagar R$60 num saco de milho na entre-safra. Mas quando chega a safra, o saco de milho cai para 20, para 15. Não tem condição. Aquele produtor rural, ele teve despesa para produzir aquilo, né? E precisa que ele tenha um ganho para poder pagar as dívidas que ele contraiu nos bancos, às vezes com comerciantes e às vezes até com pessoas que não são bancos, pessoas particulares, ele está devendo, né? Devendo prestação de carro e tudo. Então o produto, na hora que chega no mercado, a safra, ela despenca 80% do valor. Isso não pode ser assim. Como também o setor de estradas, os meios de escoamento dos produtos agrícolas tem que melhorar. O setor de armazenamento, né? O fazendeiro, o produtor rural, produzir o seu grão e poder guardar, ter silo, ter armazém para ele poder guardar. Isso tudo é parte do governo. O governo tem que financiar isso. Também outra coisa que tem prejudicado muito é o excesso do ambientalismo.
Esses caras que nada produzem, que não entendem de nada, chegam lá dando ordem, dizendo como é que quer, como é que pode fazer, e não pode ser assim. A agricultura familiar também tem sido ajudada, mas muito pouco. A agricultura familiar, ela está padronizada num empréstimozinho de R$4.000 ou 5.000 pelo Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste diz, eu só empresto isso. E pronto, você pode ter um projeto de criar 10 galinhas ou de criar 1.000 galinhas. O empréstimo é só aquele. Então isso não pode ser assim. O empréstimo para a agricultura familiar tem que ser proporcional ao projeto que o cidadão está apresentando. As propriedades rurais devem sempre manter uma área de reserva. É claro que isso aí não se pode destruir a natureza toda, né? Mas eu acredito que quem tem 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, não deve ser obrigado a isto. Isso é um absurdo. Um coitado tem 1 hectare de terra, tem que deixar uma reserva? Como é que pode um negócio desse? Você vai plantar onde? Né? A reserva é para quem tem 50, 100, 200, 1.000, 2.000 hectares de terra. Aí tudo bem. Mas com um coitado que tem 1 hectare, 2, 3, 4 ou 5 hectares, é impossível ele deixar a reserva e ainda ter área para ele trabalhar. Né? Porque aquela reserva, além da área que se deixou reservada, ainda tem a sombra que projeta à tarde, que naquela sombra não dá nada. Nada, nem capim, nem arroz, nem feijão, nem milho. É o que nós chamamos aqui na roça de aceiro, o legume de aceiro. Ele não vale nada. Eu sou a favor de que as propriedades rurais sejam controladas, orientadas, dirigidas pelo INCRA. E se acabar essa conversa de Ministério do Meio Ambiente, esse negócio do CAR, Cadastro Ambiental Rural, ela veio só para prejudicar o trabalhador, principalmente o pequeno. E agora já veio o PRA, Programa de Recuperação Ambiental, que não vai ser outra coisa não. O PRA vai ser simplesmente mais papel, mais despesa, mais exigência. O Brasil tem que diminuir essa conversa de tanto papel, né? Aqui vamos mudar para outro, do item B, os bancos. Os bancos não foram feitos para ter prejuízo. Não, o banco é uma empresa privada, ou mesmo que seja do governo, mas ela foi criada para ter lucro. Agora tem uma coisa, o banco não pode cobrar o juro que quiser. Em país nenhum do mundo isso existe, né? Aqui tem casos em que o cidadão paga 200% ao ano, 300%, até 400% ao ano de juro. Isso é uma maneira de quebrar o povo. Quando o banco ganha muito, mas quebra o povo, ele está automaticamente quebrando o país todo. Isso precisa ter um governo que dê um basta, né? Nós não podemos aceitar esses juros do tamanho que o banco quiser. E o governo tem bancos públicos. Esses bancos públicos é quem deve capitanear um processo de melhoramento no atendimento e também de baixa dos juros. Os juros são um absurdo neste país. Você não queira dever uma conta e passar do dia em qualquer um banco desse aí que você nunca mais acompanha ela. E o banco, quando chega no fim do mês, junta um lucro monstro, né? Teve um banco aqui, parece que foi Itaú Unibanco, que ele teve um lucro ano passado de 54 bilhões de reais. Isso é um absurdo. Isso é mais do que o orçamento de 4 estados do Brasil. 4 estados do Brasil juntados é que dá um lucro, que dá uma renda desse tamanho. Um banco sozinho ganhou. Burocracia. Ela deve ser desmontada. Essas licenças ambientais, esse excesso de papel em tudo, essas coisas aí que eles estão exigindo para tudo, para você registrar a patente de um produto que você inventa, é a dificuldade maior do mundo. Não existe facilitação nenhuma, só existe exigência, né? Então a burocracia ela deve ser desmontada. O Código de Defesa do Consumidor ele deve ser mantido, mas tem uma coisa que eu achei ruim nele. O saque, o 0800, o telefone para se conversar o consumidor com a empresa, eles escolhem qual operadora você pode ligar. Você não pode ligar do seu telefone, tem que ser um telefone fixo, operadora tal. Se não for lá, a empresa não recebe, e logo que eles não estão atendendo aquela operadora. Não pode ser assim, né? Você não pode escolher um telefone, uma operadora, de acordo com o interesse de empresário A, B ou C. Então o Código de Defesa do Consumidor deve incluir isso, que o serviço de atendimento ao consumidor tem que atender o telefone que o cliente tiver. A operadora que ele contratou, ele não é obrigado a contratar uma operadora só para fazer uma ligação para o saque, não. As cassações de mandato do presidente da República, governador, prefeito, por qualquer motivo.
eu acho que terminada a cassação pelo parlamento ou pelo judiciário, elas devem ser submetidas à apreciação do povo que elegeu. Então, se a maioria absoluta dos eleitores que comparecer ao plebiscito, ao referendo, opinar que quer aquele político para terminar o mandato, que se faça a vontade do povo. Isso tem que estar numa emenda constitucional, é claro, né? Que não tem ainda isso na Constituição Federal. Porque o que se vê aí é que às vezes se caça uma pessoa que está tendo apoio do povo, que está administrando bem, mas ele não se relaciona bem lá com o tribunal caça. Né? Então eu sou a favor que seja feita uma revisão nisso. Contratos, convênios, leis e concessões, deve ter uma emenda constitucional que permita se fazer revisão nelas. Né? Contratos politiqueiros, contrato safado, contrato com construtora que pega uma obra para entregar em 90 dias, passa 9 anos ela não entrega e não pode anular porque tem o contrato. Né? Quando ela descumprir o prazo, tem que automaticamente estar desmantelado o contrato todo. Né? Você vê hoje aqui, sair nas televisões, prédio, obra iniciada há 10 anos atrás, nunca foi concluída e tem uma construtora ali montada. Ela já pegou o dinheiro, já desviou, já fez o racha com os políticos, com os outros, os grandes lá da corriola dela, e a obra não sai do papel. Então, esses contratos, essas concessões de mineração, essas coisas todas, têm que ser revistas. Não pode a gente ficar preso, vamos dizer, uma privatização da Vale, privatização dos aeroportos, privatização de estradas, né? Dar uma estrada para um político dá para um empresário amigo dele cobrar pedágio. Não, mas a concessão é por 30 anos. Que conversa é essa, rapaz? Aquilo é um bem público, aquilo é um bem da nação, não pode ser concedido para ninguém. Construções. As construções, na minha opinião, tanto do governo federal, estadual, municipal, deve ser feito por empresa do próprio governo. O prefeito ter seu departamento de obra com seus funcionários, seu engenheiro, e ele construir sem empreitar com ninguém. A empreiteira entrar só para complementar um pedaço que a empresa do governo não possa fazer. Quando era assim, o Brasil fez Brasília dentro de poucos tempos, porque não contratava essas empresas enroladas de hoje. Né? Aquele complexo de Brasília, fosse fazer hoje com esse sistema de empreiteira, em 200 anos não faria. Comemoração dos 200 anos. Eu queria que o Brasil comemorasse os 200 anos desenhando um mapa de ouro com 200 quilos de ouro, representando cada ano um quilo de ouro naquele obelisco, com 27 diamantes, um representando cada estado, cravejado no mapa do Brasil, e ele fosse andado, levado pelo exército em todos os estados brasileiros. O brasileiro tem orgulho, rapaz. O nosso povo não tem mais orgulho. O brasileiro não tem mais patriotismo. Ninguém se empolga de ser brasileiro. A única coisa que ainda se falava era o futebol. E só tem levado trombada. Então o Brasil precisa ter algo melhor, né? Algo sentimento patriótico. E isso faria, levantava. Nós vamos completar 200 anos de independência agora em 2022. Isso deve ser comemorado. Corrupção. A corrupção é um mal da humanidade toda, mas ela deve ser combatida impiedosamente. Primeira coisa, para se nomear um ministro, um secretário de governo, tem que saber o passado desse cara. Não se pode nomear um trem qualquer só porque ele é de vontade do partido A, B ou C. Não, tem que saber o histórico do cidadão, da cidadã. Se ele tiver um passado cheio de complicações, não se nomeie não, pelo amor de Deus, que vai dar complicação. Tem ministro aqui, recentemente, que não pode nem tomar posse, enrolado. Né? E quando toma, com 15 dias tem um escândalo novo. Então, precisa-se colocar pessoas melhores. E outra, a justiça tem que começar a combater a corrupção imediatamente. O prefeito tomou posse hoje, um governador, com 2 meses já tem uma denúncia de corrupção, é hora de começar a investigar. Não é deixar a corrupção amadurecer para investigar 2, 3 anos depois que termina o mandato. Aí já o caldo está derramado, não tem mais quem junte todo. A Constituição, a nossa Constituição é uma lei confusa, cheia de ambiguidades. Ela não é uma Constituição que determine as coisas de uma maneira clara. Ela diz lá no artigo 5º,
os processos judiciais andarão de uma maneira rápida, de uma maneira que não cause, de uma maneira rápida, não, de uma maneira que não cause prejuízo a nenhuma das partes. Ora, para quem vai pagar 300 anos é pouco, e para quem quer receber, um dia ainda é muito. Então, por que não se determina ali qual é o prazo mesmo? Eu já vi um ministro do Supremo dizendo que 6 meses era suficiente para um processo andar em cada instância da justiça. Já vi. Se eu não me engano, foi o doutor Barroso. Mas, mesmo que não seja 6 meses, mesmo que seja um ano, mas que tenha um prazo de entrar e de sair daquela instância judicial e não ficar 20 anos, 30 anos, né? Tem casos aí de 20, 30 anos. Tem pedido de habeas corpus lá no Supremo de 2009, que nunca foi julgado. Né? Então eu sou a favor da lei ser clara, a Constituição tem que ser clara. Né? O artigo 8º do sindicato. O sindicato será registrado no órgão competente. Olha a confusão que dá. O que é o órgão competente? Por que isso define? É do órgão tal, pronto. Não tinha mais teima, né? E eles deixaram ela toda cheia disso, de furos, para poder facilitar as enroladas. A Constituição feita por esses políticos não pode ser bem feita, ela tem que ser mal feita mesmo para deixar a brecha para eles. Cultura. A cultura deve valorizar as tradições culturais de cada região, né? Deve prestigiar a música, deve prestigiar o artesanato, deve prestigiar tudo isso. E dar prêmio anualmente às 3 melhores músicas, melhores que foram cantadas pelo povo, né? O Ministério da Cultura dá aquele prêmio de estímulo às músicas que o povo canta. Não é premiar uma música que o povo nunca aprendeu. Os despejos. Uma coisa triste. Tem dia que eu falto pouco chorar. Eu vejo uma família pobre, às vezes numa favela, sendo empurrada com um trator, jogando aquele trator, por vezes que até queimando aqueles barracos, né? Eu fico com muita tristeza daquilo. Eu acho que os despejos tinham que passar primeiro por uma avaliação do prefeito da cidade, do governador do estado, até mesmo do presidente da república, para depois serem determinados. E se fosse sem jeito, tivesse que ter o despejo, isso tinha que ser acompanhado por entidades que representassem aqueles despejados, igrejas, sindicato, associação de morador, ONG qualquer que seja dos direitos humanos, para acompanhar aquele despejado, que é muito triste. Uma pobre família que só tem um barraquinho, vê o trator empurrar aquele barraco e depois tacarem fogo nele e ele não ter para onde ir. Eu sou contra isso. E eu acho que está sendo feito de uma maneira muito violenta, muito desumana. Os desmembramentos, as divisões dos estados e municípios devem ser sempre consultados os eleitores daquela parte que vai se desmembrar, porque cria uma confusão. Ora eles consultam a área toda, digamos no caso do desmembramento do Pará, né, de Santarém, separando de Belém, consultaram, vou parar todo. Para separar a pedreira da Trizidela, consultaram só a Trizidela. E o correto é isso, consultar a parte que vai se desmembrar. Não é ter duas regras para a mesma coisa, né? O Brasil deve ter uma Constituição clara nessas coisas, clara. Lá ela diz que consulta as populações interessadas. Aí o juiz dá a interpretação que ele quer, né? Então ela deve ter uma determinação clara, uma emenda constitucional que o dinheiro deve manter o nome real, mas deve ser modificado no desenho. Ele deve ter a esfinge, os retratos dos cidadãos que foram heróis, das heroínas brasileiras. Nós tivemos muitas pessoas que deram a vida por este país, né, que se sacrificaram. Às vezes nem morreu, mas passou a vida toda lutando para descobrir uma vacina, para libertar o Brasil de Portugal, para melhorar o sistema trabalhista brasileiro, para fazer leis a favor do povo, né? Nós tivemos muitos brasileiros que fizeram isso, muitos heróis. Quem é que pode negar o trabalho da Princesa Isabel, ou de Getúlio Vargas, ou do Vital Brasil, que inventou a vacina, o soro antiofídico, né? Que a pessoa vai mordida pela cobra e vai lá e tem aquele remédio. Foi um brasileiro que inventou aquilo, né? Então ele merece. Nós temos até um caso aqui no Maranhão, que se eu mandar o Brasil um dia, eu coloco o cara, mesmo eu nunca tendo sido eleitor dele, eu coloco ele numa nota do dinheiro brasileiro para homenageá-lo, porque ele fez uma coisa que nem Vargas fez, né? Eu não digo quem é. Eu acho que para comemorar os 200 anos da independência, o Brasil deve emitir 1 milhão de moedas em ouro nacional, no valor de R$1.000 cada moeda, para que o brasileiro possa pegar no ouro do país dele. Não ficar desse jeito que está aí, né? As empresas vêm de fora que levam e o brasileiro não tem direito nem de passar lá dentro da mina, não.
Se o brasileiro endoidar e passar lá, eles até batam. Então eu sou a favor de que o Brasil tenha moeda de ouro, produzida no período dos 200 anos da independência, né? A dívida pública, ela tem que ser auditada, ela tem que ser investigada como é que chegou nessa altura. O Brasil tem hoje uma dívida monstruosa. Eles estão falando na Previdência, mas o rombo do Brasil não é Previdência, o rombo do Brasil mesmo é a dívida do país. O Brasil paga de juro muito mais do que paga para a Previdência, 5 ou 6 vezes mais do que paga para a Previdência. Drogas, eu sou a favor de fazer um combate às drogas, mas não esse combate de polícia. Isso não deu certo. Aí quanto mais prende, quanto mais corre atrás, mais aumenta os usuários, os vendedores de droga. Eu sou a favor de um combate através da educação, como foi feito com o fumo. O fumo todo mundo fumava. Hoje pouca gente está fumando através de uma boa educação feita pelos meios de comunicação. A droga é um grande mal, mas não é com a polícia que vai se combater. Faz muitos anos que as polícias correm atrás de gente que fuma, gente que vende, gente que planta, e não está diminuindo. Está aumentando o número de presos e aumentando o número de consumidores. Porque a mídia não está fazendo o papel dela, fazer uma campanha de educação. As eleições sempre devem ser mantidas as datas. Não se deve andar mudando data de eleição, porque isso é golpe, né? As emendas constitucionais e as outras leis que tiverem discordância entre o Executivo e o Legislativo, deve ser consultado o eleitor. O eleitor que é o dono do país, né? Então, se há uma discordância entre o poder executivo e o poder legislativo, que se bote no plebiscito, se debate ali 15 dias, se bote o povo para votar e se respeite, né? A energia elétrica. Eu sou a favor de que esses preços da energia elétrica sejam diminuídos. Estudado um meio de diminuir o preço da energia elétrica. Não tem condição de se produzir, principalmente para as zonas rurais, para as granjas, para as indústrias, projetos de irrigação, mesmo para as moradias. Então, um absurdo. Essa energia no Brasil, 90% é feita por hidroelétrica ou por energia eólica, energia do vento. E ela não é cara assim. Esse preço da energia elétrica do Brasil ele é superior a qualquer país da América Latina. Então, tem que ser feita uma revisão nisso. O ensino tem que ser feita uma reforma no ensino primário. É do primeiro à nona série, que é 9 série agora, é que tem que enviar a reforma. Até o 5º ano deve ser um livro com o português, história, geografia e matemática e ainda uma matéria nova que surgiu recentemente, que é a informática, noções elementares de informática. O aluno sai do 5º ano já com noção de informática. Mas não se pode aceitar um aluno que está fazendo o 4º ou 5º ano e para a escola levando 15 quilos de papel numa bolsa, né? Aquilo é uma imundícia, aquilo é uma safadeza, aquilo ali é para aumentar o lucro das editoras que vendem livro, que vendem papel. Então, eu sou a favor de que até o 5º ano seja só um livro e que seja avaliado no fim daquele período, como era antigamente. Ter um exame de admissão para saber se a pessoa tinha aprendido aquilo para trás, para ele poder continuar, né? Porque do jeito que estão fazendo aí, nós temos hoje aluno na 7ª série que não faz uma conta de dividir. E se você aperrear mesmo, ele não faz nenhuma de somar. Então, isso não é ensino. As estradas. A estrada do Brasil é um problema muito sério. Então, eu acho que elas devem ter uma equipe permanente de manutenção e conservação. Por obrigação, o governo ter aquela equipe em cada estrada construída para ir tapando os buracos, as rachaduras, evitando alguém botar cerca em cima. Uma equipe encarregada daquele trecho, daquela estrada. Eu acredito que uma equipe de 5 homens e um caminhão e com algumas ferramentas, eles dá para manter 100, 200 quilômetros de estrada em boas condições durante muito tempo, né? Para se evitar um buraco que podia tapar com R$5 e depois precisar gastar R$10.000 com aquele buraco. O Estatuto da Criança e Adolescente, eu acho que ele tem que ser mantido, ele é bom, mas uma pessoa só começar a trabalhar depois de 18 anos, ele já está perdido, ele não vai mais. Recentemente, o Evo Morales, na Bolívia, ele decretou que a partir dos 12 anos, o adolescente possa começar a trabalhar como aprendiz. E isso eu acho que vale também para o Brasil. Eu mesmo comecei para o meu pai com 6 anos, né? E nem morri e fiquei bonitão desse jeito. O Estatuto do Desarmamento. Esse Estatuto do Desarmamento já foi rejeitado pela população brasileira. Ele não deve ser aplicado, ele tem que ser totalmente revogado. O que deve se fazer é permitir o cidadão que tem ficha limpa na justiça, que tem ficha limpa na polícia, pessoa de bom comportamento, que não anda
alcoolizado, que não anda drogado, ter a sua arma em casa, se ele viajar, poder levá-la para se defender, né? Pessoa que nunca matou ninguém, que nunca roubou, que nunca assaltou, por que ele não pode ter a arma dele? Agora mesmo os guardas municipais vão ter, eu vi no decreto aí do Supremo, que guarda municipal vai ter o direito de ter arma. Por que um cidadão que trabalha 20, 30, 50 anos aqui dentro desse país não pode ser menos igual a um guarda municipal? Então, o Estatuto do Desarmamento está errado, ele, do jeito que eles estão fazendo, porque ele foi reprovado. Forças Armadas. As Forças Armadas devem receber melhores equipamentos, devem receber melhores salários. Os equipamentos devem ser atualizados com a nossa época, né? Nós temos que entrar em contato com as grandes potências e adquirir sistema de defesa antiaérea como o Patriot americano, Patriot, um nome assim, não sei nem dizer como é aquilo, mas é um sistema de defesa antiaéreo garantido que Israel usa, né? E se eles americanos, que não gostam muito de ajudar os amigos dele, viessem negar, a gente deve comprar dos russos, os S-400 ou S-500. Esse sistema dão condição do Brasil ter o controle do espaço aéreo brasileiro, né? Um país que não tem arma é um país indefeso, sem soberania. Um país só tem soberania quando tem seu armamento, quando ele pode dominar a área dele, né? Um país do tamanho do Brasil, com tanta riqueza que nós temos, não pode ficar desse jeito. Aqui, os mísseis que nós temos hoje não é capaz de derrubar um avião daqueles da Gol ou da TAM, né? Um avião desses das empresas aéreas comerciais, não é, porque os aviões voam com 10 mil quilômetros, 10 mil metros de altura, 10 mil metros de altura, e o míssil nosso chega a 3.500 metros de altura, né? Então, eu sou a favor de que as Forças Armadas sejam melhor equipadas, principalmente com esse setor de defesa antiaérea, né? Com relação a armamento nuclear, o Brasil, desde a época de Vargas, que tinha começado um projeto nuclear, esse projeto foi encerrado pelo governo Collor. Ele assinou, meteu a cabeça do Brasil no cabresto e encerrou o projeto de produção de arma nuclear em 90, né? Mas eu sou a favor de que seja recomeçado e no dia que o Brasil completar os 200 anos de independência, se detone a primeira bomba nuclear do Brasil. Não é para agredir ninguém, não. Não é para invadir o Paraguai, nem a Bolívia, nem brigar com os Estados Unidos, não. É para que o Brasil domine a tecnologia, para que o Brasil tenha condições de sentar numa mesa de igual para igual com as outras nações. Impostos, eles devem ser aliviados, principalmente imposto de medicamento. Isso é um absurdo se cobrar imposto sobre o medicamento que o doente toma. O doente já está no final da coisa. Ele já está já sem nada e vai comprar um medicamento, tem 30%, 40% de imposto naquele medicamento. Os índios, eu acho que devem ter o mesmo direito e o mesmo dever do outro cidadão. A indústria brasileira deve ter a participação das multinacionais, é claro. O mundo todo está assim, é China, é Estados Unidos, é Alemanha, todo mundo tem a participação das multinacionais. Nós não podemos fechar o Brasil para não ter empresa estrangeira, sim, mas o Brasil também tem que ter as empresas nacionais. Nós temos hoje faixa de 30 fábricas de automóvel no Brasil, não tem nenhuma brasileira. A única que era brasileira, a FNM, em 68 o Costa e Silva vendeu para os italianos. Ela hoje é a Fiat do Brasil. E essa Fiat do Brasil cresceu, que está dominando mais ou menos um terço do mercado brasileiro. Mas você não sabe onde é que se botou o dinheiro da venda da FNM, né? Então eu sou a favor de que o Brasil recomece, pelo menos nesse setor da indústria automobilística, uma fábrica de automóvel brasileira. O Brasil precisa disso, para que ele tenha tecnologia, para que ele tenha também o lucro, porque essas empresas dão muito lucro. Uma Fiat dessa do Brasil, ela já mandou para a Itália umas 1000 vezes o que ela deu pela FNM, que não era para ter vendido. Na época eu me lembro que eu tive atrito até com um oficial do Exército sobre isso. A inteligência e informações, que é o que chama espionagem, né? Isso o Brasil deve organizar esse sistema de serviço da ABIN, para que a ABIN entre dentro das campanhas eleitorais, entre nesses grupos que fazem assalto, entre dentro dessas administrações municipais, estaduais e federal mesmo, para saber onde é que estão os desfalques. Não é para prender ninguém, mas é para informar para as autoridades, para não ter aquela história do presidente, se eu não sei de nada, não sabia de nada, estava rodando mensalão aí, mas eu fui o derradeiro que soube. Então, para que está servindo esse sistema de informação? O Brasil deve ter um sistema de informação eficiente. Todos os países do mundo têm. Inglaterra, Estados Unidos, Israel, Rússia, Alemanha, todo mundo tem esse sistema de informação.
Os governos têm que ter informação. O prefeito tem que saber se o secretário dele está desviando parte do cimento lá da obra, né? Se tiver a ABIN funcionando, o cara da ABIN vai e notifica o prefeito: olha, prefeito, aquela obra ali, de 100 sacos que chegou, desviaram 50. Se o prefeito concordar, tudo bem, mas o prefeito deve ser avisado. Isso em todos os setores da nossa sociedade. A intervenção. O governo federal, eu acho que deve fazer intervenção em municípios, estados e nas empresas estatais, quando começar aquele descalabro de corrupção. Não é deixar perder tudo para depois juntar os pedaços, não, porque não junta mais, né? A intervenção, um prefeito vai eleito, com 2 ou 3 anos já começa, com 2 ou 3 meses, já começa a haver desvio de dinheiro. O governo federal manda fazer uma obra, a obra só vai começar e não vai mais continuar em nada, e aí o prefeito fica lá até terminar o cargo, né? Isso é muito ruim. O judiciário, os membros do judiciário devem ser eleitos pelo povo. Essa conversa de Bolsonaro nomear 10 ministros do Supremo para formar um aparelhamento da ultradireita lá no Supremo, ou mesmo o Lula nomear 5 ou 6 lá do esquema dele, isso está ruim, está muito ruim. O judiciário não está se entendendo mais, eles não estão mais... briga todo dia, desentendimento. Por quê? Porque ali está correntes políticas ali dentro. O político não deve ter direito de indicar membro do judiciário, nem juiz, nem desembargador e muito menos ministro do Supremo, dos tribunais superiores, né? Então eu sou a favor de que esses membros do judiciário sejam eleitos pela população, né? Isso deve estar numa emenda constitucional. As licitações, elas devem ser reavaliadas para que as torne rápidas, eficientes, limpas de roubalheira, procurar o estilo que é feito no Japão. No Japão, um chão afunda hoje, com 30 dias você passa lá, está tudo pronto. Aqui não dá nem para começar a licitação aqui. Quando faz a licitação, 2 empresas que concorrem entram em briga, vão para a justiça, com 3 anos você passa lá, está o chão ainda afundado do mesmo jeito. Então isso tem que se acabar, o Brasil tem que andar rápido. As loterias do governo federal, elas devem continuar os concursos, mas eu vejo um grande defeito naquilo. Os boletos que se aposta devem ter o CPF do apostador. Porque o ano passado mesmo, 360 milhões de reais foram perdidos por pessoas que acertaram, e como eles tinham perdido os volantes, os boletos da aposta, não puderam procurar e o governo ficou com esse dinheiro. Por quê? Porque alegou que não sabia quem era o apostador. Não pode, o país já está quebrado. O cara joga na loteria a vida todinha, perde o papel vai premiado, aí ele não pode receber. Então eu sou a favor de que as loterias, além de continuar o trabalho delas, elas também adotem o sistema de CPF do apostador no volante, que fica lá. O cara ganhou, então não procurou, mas ele tem o CPF lá. A empresa, a Caixa Econômica, vai lá atrás do cara pelo CPF. Meio ambiente. O IBAMA deve receber um novo rumo para o seu trabalho. As principais devem ser combate a incêndio, coleta seletiva de lixo para evitar essas montoeiras que se vê aí, e reflorestamento das áreas degradadas. O IBAMA hoje virou escritório de licenciamento, só serve para isso. É licença para aqui, licença para acolá e tal, e não faz nada, só faz ou multar ou vender licença, né? E os incêndios tomando de conta aí das áreas rurais e até a área urbana, né? Os ministros devem ser pessoas com ficha limpa, com aprovação da sociedade, e não pessoas que já têm um histórico desgraçado, deles com 4, 5 processos da justiça sendo ministro, né? Ministério inócuo, aquele que não funciona, que não serve de nada, que não produz nada, deve ser fechado e o funcionário repassado para outras entidades, onde eles sejam úteis, onde eles possam ganhar, mas produzir para o país. A mineração deve ser redefinida. A grande mineração para exportação, ela deve ser reavaliada. Se o país está tendo ganhos reais com essa exploração, e também os riscos de esgotamento dessas reservas minerais, porque a reserva mineral ela é uma riqueza não renovável. Ela terminou, ela acabou, não se gera novamente. Não é como a floresta que você derruba, com 10 anos ela ressurge, não. A mina acabou, fica só o buraco. Então isso tem que ser avaliado. Mas a mineração
artesanal, aquela dos minérios de valor, como o ouro, o diamante, a cassiterita, ela deve ser dada concessão aos garimpeiros do Brasil todo, né? As pessoas que querem trabalhar, garimpar, ganhar dinheiro, fazer a economia do país crescer, deve ser dado concessão. Acaba essa conversa de concessão só para grandes empresas e para empresas estrangeiras, né? O povo brasileiro é que é o dono do minério, não é empresa estrangeira não, e nem o próprio governo. O negro brasileiro deve ter um tratamento especial na parte fundiária, na saúde e também na educação. Obras. As obras do governo federal, estadual e municipal só devem ser anunciadas quando houver o dinheiro garantido para a sua execução. Não se pode aceitar que um governo municipal vai anunciar uma obra, bota uma placa, bota umas estacas por ali, com 2 meses está tudo parado, passa 4, 5 anos lá, não se vê mais nada funcionando e fica lá aquela coisa. E tem acontecido isso até com o governo federal. ONGs, as ONGs brasileiras e estrangeiras que quiserem trabalhar dentro do território brasileiro, cuidando da saúde, do aumento da produção, do reflorestamento, da coleta seletiva de lixo, da melhoria da infraestrutura, do aumento da renda das comunidades pobres, devem ser permitidas e apoiadas. Mas aquela que vem para cá para criar movimentos separatistas, apartheid social, movimentos religiosos de outros países, deve ser suspensa e expulsa do país. Ouvidoria popular. Deve ser criada uma secretaria a nível de ministério para ouvir as reclamações, as denúncias da população de todo o Brasil contra as irregularidades, contra as ilegalidades, contra as injustiças, corrupção, violência, etc. A ouvidoria popular, ela deve ser criada como uma secretaria com nível de ministério para ouvir as reclamações, as denúncias da população contra as ilegalidades, as injustiças, a corrupção, as violências que tem pelo país. Nós temos região no Brasil que tem quadrilha de pistoleiro misturado com o povo dentro da comunidade. E você não tem para quem apelar, você não vai dizer para o delegado, que o delegado já sabe. Você não vai dizer para o juiz também já sabe. Você não vai dizer para o promotor, que ele também já sabe. Aqueles são pessoas que estão a serviço de poderosos ali do lugar. E aqueles poderosos dominam tudo. Então não adianta se queixar ali. Uma ouvidoria serviria para isso. Partidos políticos. Os partidos políticos são canais de divulgar ideias. Você não pode pensar que o partido político é uma casa de negócio, né? Ele deve ser um canal de divulgar ideia. Mas eles não devem ficar dependente de agiota, não deve ficar dependente de traficante, não deve ficar dependente de grandes empresários. O partido político deve ser mantido por seus filiados. E as campanhas eleitorais devem ser feitas com dinheiro público. O governo tem que dar um dinheiro para cada um candidato de forma igual, espaço de televisão igual, dinheiro para que ele não precise milhões não. Se o produto é bom, qualquer propaganda é suficiente para divulgar, né? Patrimônio histórico. Patrimônio histórico, ele deve ser preservado, e conservado e recuperado. Mas aqueles prédios e monumentos velhos que não têm nenhum elo com a história do Brasil, prédios velhos sem nenhuma conservação, sem referência de nada com a história do Brasil, eles devem ser demolidos para se construir ali coisas mais úteis, como habitações populares. Nós temos cidade no Brasil com um miolão de casa velha que diz que um patrimônio histórico é dono, não conserva nem nada, ninguém usa, está ali aquela coisa perdida, cai nos pedaços por cima de um carro quando passa, e o governo dizendo, empatando o país crescer. Então aquilo ali, tudo bem, um prédio onde houve uma proclamação disso ou daquilo, ou um decreto tal, onde morou um barão tal, que se tem o nome dele na história, se conserva ele, mas deve ser conservado e não deixar daquele jeito, cair em pedaços. A PEC 300 do deputado Arnaldo Faria de Sá, igualava o salário de todos os policiais militares do Brasil. Essa PEC foi vetada pela Dilma, né? Ela deve ser posta em prática. Um policial que trabalha no Piauí, ele faz a mesma coisa do que trabalha em Brasília. Um policial que trabalha no Ceará, ele faz a mesma coisa do que trabalha em Porto Alegre. Um policial que trabalha em São Paulo, ele faz a mesma coisa do que trabalha em Minas. Então, se é o mesmo serviço, ele deve ter o mesmo valor. Mesmo que não seja igualado de uma vez, mas pelo menos em 10 anos vai haver uma compensação, até que em 10 anos esteja igual o salário de todos os policiais militares do Brasil. Foi uma PEC muito debatida que a Dilma pisou em cima e matou.
mas ela deve voltar. Os pedágios nas estradas devem ser submetidos a um referendo popular. Se a maioria dos eleitores quiserem, que se mantenha os pedágios, mas eu acho que os pedágios devem ser retirados. O Brasil já paga imposto demais para ainda pagar pedágio de estrada, né? Então estavam cobrando até do eixo levantado do caminhão, aquele eixo que suspende, estavam cobrando. Petróleo, os preços dos derivados de petróleo, gasolina, gás de cozinha, óleo diesel, lubrificante e outros, devem ser alinhados com os preços internacionais. Nós temos uma gasolina mais cara da América Latina. Eu acho que da América toda, nem nos Estados Unidos a gasolina não é cara do preço que é aqui. E a gente deve ter um preço que deixe o Brasil crescer. E nós estamos num período que o Brasil sobe 2% num ano, no outro cai 3%. Então, o litro da gasolina, quando entrou o Plano Real, era 50 centavos de dólar. E isso devia ser o preço dela ainda hoje, 50 centavos de dólar. A Previdência Social não precisa da reforma do Temer, nem dos seus comparsas. A Previdência Social deve ser combatida com a corrupção, combate à corrupção. Combater a corrupção já ela alivia. Outra, aumento do emprego. Quando houver aumento de emprego, há aumento de pessoas contribuindo. Nós temos hoje uma faixa de 40 milhões de brasileiros ou 50 milhões que não estão empregados. Ou ele está desempregado mesmo ou está subempregado, que é até pior. Então essas pessoas não contribuem. A crise da Previdência vem do desemprego, vem do crescimento econômico muito fraco. E a crise da Previdência vem também da corrupção interna. Então, se eu combater a corrupção, combater a sonegação, tem muita gente também que deve para a Previdência e não paga, fazer o Brasil crescer uma média de 10% ao ano, a Previdência vai voar em céu de brigadeiro. A crise da Previdência vem do desmantelo, dos outros desmantelos que o país está vivendo. Prescrição de crime. Os crimes de tortura, homicídio, peculato, terrorismo não devem prescrever, exceto se eles já foram objeto de uma anistia concedida antes de 1980. Não, está com 15 anos que ele matou, não se prende mais não, porque não sei o quê. O que é isso, rapaz? Ele matou, ele não pagou ainda. Ele ainda está vivo, ele pode pagar. Não, ele deu um desfalque lá na prefeitura, mas já completou 30 anos, não se mexe mais com isso não. O que é isso? Está se estimulando o outro a fazer. Os crimes não podem prescrever. Prisões. Eu sou a favor que se faça uma emenda constitucional que o condenado em segunda instância comece logo a pagar a sua pena. Seja ela qual seja, pode ser de prisão, pode ser de indenização, qualquer coisa. Foi condenado por um colegiado, ele já começa a cumprir a pena. PIB. O Produto Interno Bruto brasileiro tem o dever de crescer 10% ao ano. No governo de Vargas, o PIB chegava a crescer até 60%, 70% ao ano. E no último ano dele, em 1954, o Produto Interno Bruto do Brasil, com toda aquela confusão política que houve com o suicídio dele, o PIB brasileiro cresceu 7%. 1954. Por que é que hoje nós podemos aceitar um PIB que num ano cresce 2%, no outro mingua 3%? Isso é um absurdo. O Brasil tem tudo para crescer, tudo. Basta tirar essa burocracia, essa corrupção, diminuir esses juros, diminuir o preço de energia elétrica, diminuir o preço dos combustíveis, que o Brasil vai crescer. Provas ilegais. Tem uma essa prova é ilegal, não se aproveita. Tá certo, tem muita prova que é ilegal. Mas eu acho que se ela trouxe uma verdade, ela deve ser aproveitada. A prova deve ser aproveitada porque ela esclareceu um crime, né? Agora, se a pessoa, a autoridade, cometeu violência para obter aquela prova, cometeu um delito, ele deve pagar pelo delito que cometeu. Mas a prova deve ser aproveitada. Não, ele bateu no preso, o preso confessou o roubo porque apanhou. Não, tudo bem, o delegado está errado, bateu no preso, não pode bater. Mas se ele conseguir esclarecer o roubo, o furto apareceu, o roubo apareceu, não se pode deixar de condenar o ladrão porque ele apanhou, não. O delegado tem que responder pela parte que ele fez de errado. A escuta telefônica, ele escutou o fulano de tal sem autorização, tudo bem, é errado. Mas acontece o seguinte, se ele conseguiu evitar um crime, ou elucidar um crime, mesmo naquela escuta sendo ilegal, a prova deve ser aproveitada. Aí se pune quem escutou sem autorização judicial, se pune ele. Ele cometeu outra ilegalidade, mas ele clareou um caminho que estava escuro. Recibos e notas fiscais de outros documentos terão que obrigatoriamente ser impressos com a tinta que garanta a sua leitura por pelo menos 12 anos. Essa história de estar fazendo recibo hoje impresso com cinza é uma safadeza sem tamanho, né? Hoje um recibo de loteria, um recibo de banco, com 30 dias você não lê mais nada, acabou tudo. Então, estão imprimindo com cinza, né? Isso é
um problema pro consumidor, pro pagador, para aquela pessoa. Reforma agrária. A reforma agrária, ela deve ser acelerada com a compra de grandes áreas e até pequenas áreas para o assentamento de famílias dos agricultores sem terra. Reforma política. Ela deve incluir o financiamento público de todas as campanhas eleitorais, de vereador a presidente da República, e o fechamento do Senado, um sistema parlamentar unicameral, cujos membros, ou seja, os membros do Senado, serem incorporados à Câmara dos Deputados para cumprir o resto do mandato deles. Deve ser limitado o número de partidos, no máximo em 7. No Brasil não precisa dessa proliferação de partido que está virando um canalismo, né? Qualquer briguinha de 2 líderes, cada um forma um partido para si. E o governante deve ser limitado o número de partidos, né? Cada eleição. O governante deve ter a obrigação de cumprir aquilo que foi prometido na campanha. Se mudar o que foi prometido, o Poder Judiciário pode até suspender o mandato dele, né? Então, a reforma constitucional. Reforma trabalhista. A reforma trabalhista do Michel Temer foi muito ruim e ela deve ser revogada. A reforma trabalhista não foi boa para o trabalhador. Reforma urbana. Deve não ser comprada áreas planas e seguras para ser feito a remoção dos trabalhadores, dos moradores que habitam as áreas sujeitas a desabamento ou alagamento. Também serão construídos muros de sustentação nas encostas do morro, para garantir a sustentação das encostas, aonde este procedimento for tecnicamente eficiente para garantir a segurança da comunidade, né? Porque tem muitos lugares que dá para segurar com um muro. Reservas ambientais. Todos os estados do Brasil devem ter reserva ambiental, mas as reservas ambientais não poderão ser criadas prejudicando as comunidades já instaladas, nem próximas a elas, para que os animais da reserva não venham a perturbar a atividade, a saúde e a vida das comunidades humanas, né? Se cria uma área ambiental, às vezes, poucos metros, poucos quilômetros de uma vila, né? Aí quando é que pouco tem onça dentro da vila, tem capivara, tem tanta coisa, né? E aquilo não pode ser assim, hein? A reserva ambiental ela tem que estar afastada das comunidades humanas, né? O salário deve ser reajustado anualmente, de forma que preserve o seu valor de compra. E o salário mínimo deve ter um reajuste anual, sempre maior do que a inflação. Esse negócio de a inflação mais o crescimento de 2 anos atrás, que a Dilma inventou, tenha feito o salário mínimo minguar, né? Que a economia tem andado para trás e está enrabichado na correção salarial. O resultado é que a economia minguando, o salário também mingua, né? Então o salário mínimo em 15 anos ele chegue a 1/10 do salário máximo, do teto que é dos ministros do Supremo, né? Então 10 trabalhadores de salário mínimo ganhando por um ministro do Supremo. Isso é uma forma civilizada que é aplicada em vários países da Europa. Saúde pública. A saúde pública é receber dinheiro e ser combatida a corrupção, contratado mais médicos, recuperado leitos hospitalares que foram fechados, aberto novos leitos, estimular a formação de mais médicos especialistas, né, pelo país todo, porque do jeito que está aí, nós temos um médico para cada 600 habitantes do Brasil, mas tem região que tem um médico para cada 6 mil, habitantes. Município pequeno tem 10 mil habitantes, tem um médico 2 por lá por semana, né? Esses prazos de entrega de exame deve ser uma coisa que o governo olhe direitinho. A pessoa começa um tratamento, entra com um pedido de exame e aí passa 6 meses às vezes para receber o resultado de um exame, né? Eu queria aqui mostrar era a bula, né? Tem coisas absurdas, né? Eu estava ainda agora aqui com uma bula, já perdi a bula, mas a bula de um medicamento aqui que dá maior do que a Folha de São Paulo, é maior do que a Folha de São Paulo, a bula que eu queria mostrar. Então, bula absurda. A Anvisa deve se colocar no lugar dela. A bula tem que ser curta, a bula do medicamento tem que ser curta, bem explicada, composição, indicações, modo de usar, contraindicações, posologia, coisas simples que o povo possa ler e entender. Não é fazer um jornal maior do que a Folha de São Paulo e colocar, o cabo pega, quando ele começa a ler, quando passa do meio ele não sabe mais o que leu lá no começo. Então, perdi a vez aqui de mostrar o tamanho da nota de um medicamento chamado Ciprofar, parece que é. Ele dá 4 folhas de papel dessa aqui, né? Aquilo encarece o medicamento. Os sindicatos também devem ser único para cada categoria, que é a unicidade sindical, mas as contas devem estar sujeitas, as prestações de contas devem estar sujeitas também
ajuste com o Tribunal de Contas da União ou do Estado, aonde ele for sediado, né? Porque muitas vezes o sócio vê o erro na prestação de conta, mas o sócio não tem força para fazer valer a apuração, e a prestação de conta da diretoria fica toda cheia de falha e o trabalhador que contribuiu passa batido. Então eu sou a favor de que as diretorias sindical, elas tenham que prestar conta com o Tribunal de Contas do Estado, no caso de qualquer um sócio pedir. A Sudene e a Sudan, elas devem ser recriadas, né? Foi fechada pelo Fernando Henrique para não apurar a corrupção, mas elas devem ser recriadas. Telecomunicações. As telecomunicações devem ser redirecionadas. Todas as cidades com mais de 2 milhões de habitantes, com mais de 2 milhões de habitantes, devem ter pelo menos uma concessão para uma emissora de televisão em parabólica, com autorização para gerar programa e transmitir, né, para toda a região e também para todo o Brasil, até mesmo para o exterior, né? Nas regiões que não tiver nenhuma cidade com 2 milhões de habitantes, essa concessão deve ser dada à maior cidade da região. Todas as rádios comunitárias que já funcionam há mais de 2 anos também devem receber concessão expedida pelo órgão competente, no caso a Anatel, né? No prazo de 6 meses após o pedido. Se passar dos 6 meses, a concessão não for concedida e nem negada, a concessão será automática, ou seja, ela passa a valer mesmo sem ter chegado à carta de autorização por decurso de prazo, porque fez o pedido, não foi concedido nem foi negado. Então, eu acredito que nós temos hoje no Brasil 40 mil rádios comunitárias nessa situação, precisando de uma concessão, manda a documentação para lá e a Anatel bota o pé em cima e não despacha de jeito nenhum. Nem negar não nega, fica sem responder nada. O voto, além de ser o voto secreto, ele deve ser sujeito a uma condição de não ser vendido, inalienável. E também o voto deve ser facultativo. O cidadão só ir votar se ele realmente quiser. Pois é, então, porque eu acredito que um eleitor votando obrigado, muitas vezes ele faz besteira, né? E ele não quer votar, ele fica em casa, não vai lá aumentar a fila, né? Então, essas propostas eu fiz e tem outras ainda aqui para mim anexar nisto, mas eu queria dizer aos brasileiros de todo o Brasil que esse meu desabafo, que eu estou aqui à disposição até do meu país. Eu estou à disposição do meu país, porque eu vejo com tristeza os políticos atuais, os candidatos atuais, quase não têm proposta para resolver os problemas do povo. Eu nunca vi um falar em garimpo, nunca vi um falar no preço do medicamento, nunca vi um falar no caso do sem terra. Não se vê falar isso. Quando ele fala, é só dentro daquela linha ali. Digamos assim, o bobo, ele fala só sobre o sem teto. O Bolsonaro só fala sobre os militares. Ele não tem visão de nada mais, né? O Lula, o programa número 1 dele é o Bolsa Família e reavivar o mensalão. Ele não tem outro projeto. Então eu estou à disposição do meu país, sou filiado ao PPL. O PPL tem um candidato do nosso partido, o filho do João Goulart, mas um candidato que já está com 6 meses aí na rua e até hoje só aparece com 1% da preferência, ele também não vai para canto nenhum. Porque eu acho que o companheiro João Goulart Filho não fez um programa envolvendo os problemas do povo, falando das coisas que o povo sofre, das mudanças que o Brasil precisa ter. Então, eu estou aqui à disposição do nosso povo. E eu quero aqui citar, para encerrar, só uma frase do filósofo russo Dostoiévski. Ele disse: nenhum homem, nenhuma nação pode existir sem uma ideia sublime. Nenhum homem, nenhuma nação pode existir sem uma ideia sublime. Ou seja, o cara que só pensa em coisa fraca, ele não é um homem bem homem, né? Você tem que pensar em ideias grandes, pensar em ideias que façam diferença. Pessoas como Vargas, aqui que eu tiro o chapéu para ele, pessoas como a Princesa Isabel, pessoas como Juscelino e outras pessoas que passaram por este país e fizeram grandes mudanças. Essas que são as pessoas nas quais a gente deve se espelhar. Muito obrigado.